Fala galera, beleza? Firme e forte? Tá limpo? Então tá ótimo, excelente. Importante, o propósito primordial da, da tua recuperação é ficar limpo, né? E vamos falar um pouco sobre o passo um, né? Dar mais uma explanada sobre o passo um, que é muito bom, né? A gente por ele ser o primeiro passo, é o mais importante. Todos são importantes na realidade, né? E todos têm a sequência certa, né? Às vezes eu me identifico com outro passo, mas tenho mais facilidade, me deixa mais confortável em saber que tal passo, né? Que no meu caso é o passo 2, passo 3 e 11º passo, né? E 12º, que é levar, 12ª tradição, né? Que é levar mensagem, né? E mas eu me identifico também totalmente. Eu sou obrigado, né? Se eu quiser ficar limpo, a trabalhar forte, né? Bem forte mesmo, né? Meu primeiro passo, que é o início de tudo. É o início de tudo. Você que está chegando dentro da Irmandade pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Wagner Duche. O nosso canal interativo não é meu, é o nosso canal interativo. A gente fala de tudo, fala de recuperação, fala de comida, mostra o bonitão aqui cozinhando, reclamando, chorando, né? É o ciclo da vida, não é porque eu tô limpo que a vida vai fazer, tudo vai me favorecer. Não, não, muito pelo contrário, né? Eu vou ter mais clareza sobre o que é a realidade da vida limpo, sóbrio, né? Abstêmio. Eu acredito que recuperação mesmo começa depois de 5 anos limpo. Você vai começar a colher os frutos da tua recuperação, desde que faça ela certinho, corretamente, como é pedido pela, pela nossa Bíblia Sagrada, a Bíblia do Adílio, texto básico, né? Mas quem sou eu para embutir alguma coisa na cabeça de cada um, se eu sou um cabeçudo que usou drogas 30 anos, mais de 30 internações e nada resolveu, né? Ia numa clínica, o Deus de lá que curava, o Deus de lá que fazia, ia para outro, o Deus de lá, o Deus daqui, o Deus daqui. Acordar 3 horas da manhã para rezar, não, né? Então eles embutiam, né, o Deus, da forma como eles compreendem, do qual a gente denomina poder superior, que é um programa espiritual não religioso, não tem vínculo nenhum com religião, com doutrina religiosa nenhuma, né? E o primeiro passo ele fala muito bem, né? Admitimos que éramos impotentes perante a adicção, vírgula, e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis, tá? Então vamos falar um pouco da primeira parte, né? Gravar por parte, porque o YouTube tá meio estranho, né? É de lua, tem dia que sobe 50 minutos de vídeo, tem dia que sobe 20, tem vezes que eu tive que regravar vídeos de novo, né? E novas ideias embute na minha cabeça. Eu digo, você esqueceu de falar isso, né? Você esqueceu de falar isso. Porque tudo isso é material e tudo que é se falado é material para quarto passo, gente. Desde o primeiro passo já é material para quarto passo. Beleza? E se alguém se identificar, dê seu like, comentem aí nos comentários, né? E partilhe com a gente, né? Chega junto no nosso canal interativo, né? Já falar especificamente mais sobre dependência química, o álcool, droga. Eu comecei a usar bem cedo, né? Bom, vamos lá. Admitimos que éramos impotentes perante a adicção. O que é adicção? A adicção ela vem do latim, uma palavra do latim que significa escravo de, dois pontos, ao escravo de alguma coisa, né? Então, como a gente está falando sobre recuperação da doença da adicção, a gente vai falar sobre a droga, no qual
eu, Wagner, fui um dependente químico, né? E hoje estou em busca de recuperação. Estou limpo, né? Graças ao poder superior. Primeiramente, graças a mim, porque eu quis e eu permiti que esse poder superior, no segundo passo, que não tem escapatória, segundo e terceiro passo, né? Trabalhasse na minha vida, né? Que esse poder superior, Deus, da forma como eu concebo, da minha religião de escolher educado, ele pede licença, né? Mas isso é o segundo passo. A gente vai falar muito sobre ele. Eu gosto muito de falar sobre isso. Aliás, gosto de falar sobre tudo. Leio muito. Ganhei mais 2 livros. Né? Segunda-feira, da minha tia, né? Da Barra Bonita. Eu não estou dando conta de ler tanta coisa, né? Então vamos lá. Admitimos que éramos impotentes perante a adicção. A adicção ela se ramifica em várias coisas. Tá? Defeitos de caráter, droga, bebida, prostituição, sexo, jogos, compulsividade, medicação, automedicação, né? Mentira, falhas de caráter, defeitos de caráter, como queira cada um. Então ela se ramifica. Se for falar que é um intenso. Então cada um se identifica com aquilo que lhe cabe no momento, né? Eu era impotente perante a droga e a bebida, né? A bebida foi a porta de abertura para mim da droga, da maconha, né? E começou muito cedo. Começou aos 6 anos de idade. Meu pai trabalhava numa empresa, trabalhou 32 anos na mesma empresa, se aposentou. E ele levava a marmita de bicicleta, né? Ele chegava 5h30, 15 para 6, né? E eu, como... Bom, aquele tempo nem existia Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos aqui em Jaú, né? E eu ia esperar lá no portão, a hora de chegar para pegar a bicicleta dele, né? Montar, colocar a perna, eu nem lembro que mais Monark, acho que era, né? Colocar a perna no meio daquela roda do meio lá e pedalando, com o pé empurrando ele, né? Ele já ia tirando a camisa, a marmita amarrada atrás, a caixinha dele, né? Chegava lá, tinha encostado a bicicleta, bonitinho, né? Quer que eu lave, pai? Né? Não, deixa assim mesmo, né? Tirava a marmita, tal, ele já tirava a camisa, lavava a cabeça, tirava o sapatão, né? Mas a minha intenção não era fazer isso. Esperar ele chegar lá e lamber ele, puxar o saco dele. Ele chegava, lavava a cabeça, molhava a cabeça, lavava, dava uma relaxada, tirava o sapatão e ia no garrafão de pinga dele, de 5 litros, né? Que um senhor na rua de lá de casa vendia. No outro quarteirão, gente. A biqueira da pinga, né? E quando tava para metade, ele falou, vai lá buscar para mim, né? Porque ele não ia, né? Vai buscar um garrafão para mim, né? Cuidado para não derrubar. Ele abraçava lá, ia lá, e enchia o garrafão e vinha, né? Mas eu dava um beijinho no garrafão. Enfim, ele chegava do trabalho dele, ia no garrafão, já colocava meio copo de pinga, uma dose caprichada, né? Às vezes ele tomava 2, 3, né? Para ver o apetite, dar uma relaxada, né? E eu só de olho. Falei, pai, deixa um golinho para mim, né? Ah, minha mãe tinha ouvido uma parabólica falar para você, brincadeira. Não dá pinga para esse moleque que ele vai ficar igual meu irmão, né? Daqui a pouco tá aí pros botecos caindo, bebendo. Ai, para, moleque é baixa, fazer isso com o moleque, né? Ai, deixava um dedo, um pouquinho mais de pinga para mim, né? Eu pegava e virava, né? Tudo contente, né? E tal. Todo dia foi assim, todo dia foi assim, todo dia foi assim. E como minha mãe trabalhava na casa dos meus padrinhos, né? E ele trabalhava o dia todo, a parte da manhã eu ficava sozinho em casa, praticamente. E estudava à tarde.
Eu pegava, deu uns 5 minutos na minha cabeça. Um dia eu peguei um vidro de sal de fruta e fui lá e enchi de pinga do garrafão e coloquei lá no meu quarto, né? Meu irmão era recém-nascido, né? Ele é 6 anos mais novo que eu. E então à noite eu tomava escondido, né? Então ficava aquele bobo alegre, né? Ficava aquele bobo alegre. Só que eu não tomava tudo, né? Senão dava show, né? Dava espetáculo. Você, como sempre, né? Magnão aqui só deu zica nativa, cara. Teve coisa boa, teve, mas 70% da minha dicção ativa foi zica. E das bravas. O quarto passo é violento. Se torcer, sai sangue. Tá? E eu tinha mais ou menos 9 anos de idade. 9 anos, mais ou menos não. Tinha 9 anos de idade. Eu ia completar 10 anos dia 27 de janeiro. Foi numa passagem de ano. Né? Uma pessoa aqui da rua, muito amiga da minha família, eu fui criado junto com eles, né? E eu sabia que um deles usava a maconha. E todo sábado, né, ele falava, ô branco, vamos, né, colocar apelido em mim de branco. Eles eram afrodescendentes, né? E só eu lá de brancão, melado, né? Cabelo liso, cabelo liso. Tem um quadro de foto que eu já procurei um monte de vezes aqui para me quebrar ele. Aquelas fotos que vendia de cavalinho, de essas coisas. Peguei um trauma daquilo, né? Eu procurei, né? E não achei ainda, mas eu vou achar. Ah, vou. E dar fim nele. E todo sábado ele falava assim, vamos pro centro, né? Aí ele falou, ó, tem que pedir pra minha mãe, né? Ô mãe, às vezes ela deixava ir todo, depende do meu comportamento semanal, né? Se eu limpasse a casa, se eu ajudasse a lavar roupa, que além dela fazer faxina na casa da minha madrinha, ela trazia roupa em casa para lavar uma vez por semana, né? Então eu ajudava ela a estender, que tempo era fervia a roupa na lenha, né? Depois minha mãe deu um trampo, viu, gente? Deu um trampo violento. Depois ele passava tudo, a roupa, colocava aquele puta pacotão na cabeça, assim, ia a pé, né? De mão dada comigo até na escola, colocava na escola e ia trabalhar. Ela virava as costas e voltava para casa. Não gostava de estudar. Chegava em casa e ia beber cachaça, né? Então, até que um dia descobriram, né? Descobriram, chegou, estava chapado, estava chapado. O que você fez, moleque? Falei, não precisa nem falar. Ele dizia, eu falei pra você, como é que começou meu pai e minha mãe fechar o pau, né? Coitado, meu pai nem sabia de nada. Ela chegou, ela foi com os dois pés no peito dele, né? Olha o estado do moleque lá, para nem de pé, falando sozinho, deu. Dando risada. Eu bebi pinga mesmo, né? Eu bebi pinga mesmo, e pipi. Esconderam o garrafão no quarto do meu pai aqui e trancaram o quarto. Mas naquele tempo era janela de madeira, era fácil de abrir tudo, né, meu? Não tem o que a gente não faz. Quando quer fazer, faz. Eu abri a coisa, catei, comecei, continuei a minha rotina. Fechava bonitinho, né? Eu era um FDP bem dos grandes, né? Só que eu me controlava, né? Tentava me controlar. Chegava o sábado assim, meu vizinho falava, ô Branco, vamos sempre dar uma volta no centro, né? Minha mãe dava 2 cruzeiros para ele naquele tempo, né? Ele falou, Zé, não dá pinga pra esse moleque, hein? Não dá bebida, não. Comer doce, sorvete, tal, né? E a gente ia pro centro, só 10 horas você me traz eles, no máximo 10h30. Não, tá bom. É hora da vibe começar, a vibe dos malucos começar às 10 horas da noite, não é 7 horas da noite, 8 horas da noite, tá? 8 horas da noite a gente trabalhando ainda, né? E foi. Chegava lá no centrão lá, eu lembro até hoje, o Bar Jardim, não, o bar do Marquinhos, bem na esquina do Farol, ali, do Aeroclube, na Major Prado com a Conde do Pinhal. Eles iam
mais 3 amigos dele, né, tal, tal. Falou, Branco, fica na esquina, dá uma olhada lá se os homens não vêm, né. Eu vi que arrancaram lá, começaram de chavar o bagulho, tal. Enrolaram, acenderam e senti o cheiro da marofa, né. E foi numa passagem de ano isso. Estava com 9 anos, né? No último dia de dezembro. Falei, Zé, deixa eu fumar também. Não, não, isso aqui não, não, não. Não, se você não deixar, eu vou contar pra sua tia, cara. Vou contar pra sua tia e vou falar pra minha mãe. Puta, aí ficou ruim pro neguinho, né? Ele falou, ah, só um pega, né? Aí, pá, meu Deus, os dois pegam. Ele já tinha comprado menta com vermute pra mim, né? A hora que bateu aquilo, meu irmão, vou te falar, que tava chovendo. Eu subi aquela Major Prado correndo, gritando, meu Deus, e eles atrás de mim, né, meu? Eu vendo coisa, né, delirando. Eu subia, cantava, nossa, entrava no coreto, no jardim de bairro, nossa. Meu, completamente doido. Via chover colorido, completamente alucinado, né? E ele desesperado, o que que eu vou fazer com esse moleque, né? Toda razão. Puta, esperar passar, né, meu? Esperar passar. Aí foi me acalmando, acalmando, acalmando. Carcou doce, comprou doce lá, come paçoquinha, come isso, né? E veio falando na minha cabeça, né, meu? Dando uma dura violenta, né, velho? Trouxe pra casa, tá todo mundo dormindo. Peguei, entrei e tal. Já chegou? Falei, cheguei, já vou dormir. Tá bom, tá tudo bem? Falei, tá. Né? Peguei e deitei. Deitei, mas não conseguia dormir. Tava muito louco, cara. E vira daqui, vira dali, vira daqui, vira dali. E nada. Até que no fim acabei dormindo. Dormi. Outro dia cedo acordei, cabeça estourando. Nossa, que dor de cabeça, meu Deus do céu, né, meu? Peguei minha camiseta pra pôr, senti cheiro de maconha. Falei, nossa, sai com isso daqui. Aí fui no quarto dela, peguei os perfumes dela, já joguei perfume. Falei, nossa, você passou perfume? Passei perfume da mãe na camiseta. Eu vou lá pra cidade, né? De dia eu podia sair, né? Sozinho. Vou lá pra cidade. Quer alguma coisa? Não, não. Cuidado, moleque. Desse jeito. Era, dava uns coição, né? Passa ali perto daquele cheiro, né? E a hora que ela estivesse lavando roupa, eu metia pegava a camisa e enfiava no meio da água. Cabeça, como é inteligente. Né? Uma dica que tu é inteligente. 6 anos de idade, hein? Completei 7 anos no dia 27 de janeiro. Fiz uma festinha aqui, né? Festinha da vassoura, eu dançava, tacava a vassoura. E pegava a menina, era molecada, né? Molecada, né? Os meninos, na faixa de 15, 14, 10 anos, né? Brincadeira da vassoura, era a vitrola que eu tinha aqui, né? E eu lembro muito que eu gostava daquela música Born to Be Alive, né? Nasci pra Vida, do Patrick Hernandez. Era um compacto disco. Né? Born to Be Alive, eu nasci pra vida. E se meu inglês não tá falhando, né? E vai lá, tal, né? Todo mundo, tal. E, falar, não quero bebida aqui dentro, né? Mas tinha, a molecada trouxe. A molecada trouxe. E eu tinha meu colo no meu quarto. Eu falei, não vou mexer lá, né, cara? Lá é uma reserva prudente pra mim. Meu, mas atrás da casa é grande aqui, tinha um barracão no fundo. Né? Meu pai e minha mãe foi dormir e falou, abaixa um pouquinho o som. Não tinha, era tudo mato aqui na frente. Meu, quanto fumar maconha? Comprei 100 gramas de maconha. Quanto fumar maconha? Misericórdia. Todo mundo louco, cara. Daqui a pouco um caído ali, ou a outra caída ali. Nós todo mundo louco. Muito varama à noite, à madrugada. Meu pai acordou às 6 horas da manhã. Vocês não vão dormir? Chega, pelo amor de Deus, né? 6 horas da manhã, né? Nossa, mas já estava todo mundo. Ele olhou para minha cara e falou, você bebeu, né, seu FDP? Ah, pai, pareceu um cara com litro aí, né? Tomei sim, não vou mentir não, eu tomei sim. E aí foi lá no quarto, olhou o garrafão dele, né? Falei, não, não peguei, não entrei nisso, nem em casa entrei, né? Você jogou um verde, né?
Mentira, fui vermelho, né, meu? Nossa, falei, não, vai sujar, né, galera? Ó, vamos embora, vamos da área que meu pai já deu BO aí, vai sujar pro meu lado. Os caras, nossa, nós vamos estar em tal lugar. Falei, beleza, que meia hora eu tô lá. Marcamos em outro lugar aí e tal. Um parquinho, perto da Escola Magalhães. E continuou a festa, né? Aí um deitava na areia, aí não tava tudo pra lá de Deus me livre, né? E minha tia foi mais ou menos assim, né? Na maconha. Com 14 eu já conhecia cocaína, né? Primeiramente eu já quis injetar, primeiro, não cheirei primeiro, né? A primeira experiência com cocaína minha foi injetável, né? Sentido já o Barra Bonita. Nós fomos para Barra, em 4 pessoas, no carro os caras já eram vaqueiro pra caramba, né, meu? Era marinheiro de primeira viagem. Aí os caras compram grinfa, né? Seringa, né? Pra pegar umas grinfas. Os caras, aquele pacote de grinfa, né? De insulina, né? Falei, meu, não. Aí tinha uma menina que era namorada de um dos caras, né, meu? Ela só cheirou, né, meu? Aí vi os caras tomando, falou, eu quero sentir qual que é dessa aí, né, meu? Ela falou, Wagner, cuidado que isso daí não é brincadeira. Eu falei, vai, toma o braço aí. Paf, meu Deus, cara, que paixão. Irmão, tem misericórdia, cara. Eu cortei aquele canavial no peito, cara, no peito. Nossa, madrugadão. Falei, meu Deus. Eu sei, liguei, ergui o som do carro no outro, mas enfiado no meio do mato, os caras tomando. Falei, faz outra pra mim aí, né? Tava com a seringa na mão ainda. Faz outra pra mim. Tomei uns 4, 5 baques ali. Apaixonei pela cocaína injetável, né? Depois, acho que depois de. Chegou um ano, eu fui inalar pra ver qual que era. Falei, mas nem se compara, né, meu? Nem se compara, né, meu? Injetável, o baque é na hora, né, meu? Coisa de. Nossa, né? E foi assim, né, com 14 anos de idade. E foi o resto da minha vida, foi assim, minha vida de ativo, né? Fiz o tiro de guerra em 86, misericórdia dentro do tiro de guerra, cara do céu, só por Deus. Teve um dia que a gente estava de folga do tiro, teve o show do o Traje a Rigor. Eu entrei dentro do banheiro do tiro de guerra, tipo, licença, né? O sargento estava na frente. Falei, sargento, estou no banheiro, posso usar a bote de continência? Ai, meu caramba. Peguei, entrei no banheiro, comecei a tomei uns 3 baques ali dentro, meu, e saí. Saí marchando. Ele falou, sargento, obrigado aí, né? Falei, onde vai que você vai? Eu vou no show aí, né? E não pagava, cara. Eco, né? Era eco, era militar. Não pagava. Notava que eu tava e tinha uma cara legal no bolso ainda pra cheirar, né? Fiz amizade com os traficantes daqui da vila, né? Que felizmente ou infelizmente, né? Faleceu, né? Mas eu gostava muito dele, né? Não vou citar nomes, nem devo, né? Então, pra mim conseguir droga era facinho, né, meu? Os caras queriam me viciar, né? Aí comecei a fazer aviãozinho para um, aviãozinho para outro, para daqui, para lá. Então nunca faltou droga para mim. Eu sei que eu entrei dentro desse show do Traje a Rigor, cara, eu não lembro de nada de show, cara. Na outra semana foi o Lobão. Meu Deus! Cara, o Lobão tinha tomado um tombo de moto aqui no contorno de Jaú. Tudo enfaixado, né, meu? Ele falou, se tiver polícia me ganha aqui dentro, eu não começo essa merda. Né? Tocou os caras, né, meu? E o pai dele é militar. O pai do Lobão é, não sei que hierarquia que é, mas é militar. E, puta, entrei muito louco, cara, na frente, lá com o cara, rock and roll, o cara. Nossa, você via que os caras estavam muito. Eu tava trilili, né? Trilili da vida, louco.
Foi o último a sair, queria invadir o camarim lá, né? Camarim não, os caras se era no ginásio de esporte do Dr. Neves, né? No ginásio de esporte, os caras estão no vestiário. Eu queria ir lá pedir um autógrafo pro cara, dar um abraço no cara, muito, ai, tava muito louco. Os caras, segurança, cara, puta canhão, cara, caboclo forte, velho. Você não vai, eu sou militar, cara. Deixaram eu entrar, né? Mas viram que eu tava com o braço machucado, sangrando, né, meu? É, você é dos nossos, né? Eu troquei ideia com o Lobão, né, meu? Eu vi o cara, até falei, meu, põe uma pra mim, né, meu? Não, cara, isso aí não faz, não faço, não faço, não faço. Um fã meu não, cara, um fã meu não, cara. Mas eu tive o privilégio de bater um papo com o Lobão, né? Um abraço nele, né, cara? Né? Mas eu tava muito louco, eu não me recordo se no outro primeiro passo que eu partilhei, eu falei sobre esse episódio, né? Que eu tive o privilégio de dar um abraço no Lobão, né, cara? Putz, eu me identifico muito com ele, o cara é muito cabeça, né, meu? Hoje tá limpo, né? E, e as músicas dele, né, meu? Putz, né, meu? Era muito, né? Gostava muito daquela. é, Nossa, tem várias dele, cara. Puta, como é que chama aquela lá? Ah, não me recordo, já já aparece o nome. Nossa, na mente, já já aparece. E, pô, cheguei lá, pai, boa. Ela falou, aí o segurança pegou, tirou eu, né, meu? Né, fui embora, pai, tranquilo, né, meu? Aí encerrou da cidade, comer lanche, né, lá. Comer um hambúrguer lá, nossa. Comi o hambúrguer lá, voltou tudo. É, meti o pé no hambúrguer. Essa porcaria tá estragada, né, meu? Essa porcaria tá estragada, né? Mas eu não vi que eu enchi a cara de goró, que eu enchi a veia de cocaína. Tava virado já 2 noites praticamente, louco, né? E né, era o hambúrguer que fez mal. Né? Puta, fui chegar em casa, era meio-dia, 1 hora da tarde, cara. Nossa, quebrado, parecia ter levado um pau, cara. Não podia nem comer. Onde você tava? Falei, nossa, nós fomos pra Barra Bonita. Aí menti, né? Nós fomos pra Barra Bonita e perdemos o ônibus, né? Perdemos o ônibus para voltar. Tudo de reco, né? O pessoal do tiro de guerra. A hora que a gente ia voltando, o ônibus já tinha ido embora. Voltamos a pé para a pista. Né? Mas tava tudo bêbado já. E eu ainda tô bêbado ainda. Eu já era de maior, né? Ele falou caminhão para mim, mas eu tomei um banho e que dormi. Dormi que jeito, cara. Não tem jeito. A rebordose era muito, cara, era muito. Né, meu? Aí bate o arrependimento. Né? Bate o arrependimento. Puta, o que que eu fiz, cara, né? Será que eu briguei? Será que eu arrumei encrenca? Né? Eu leio os documentos tudo certinho, né, meu? Puta, né? Você pensa um monte de coisa, né, meu? Meu pai será onde tá, né, meu? Fui lá no minha garrafinha tava lá, eu completei, dei um gole, pra dar uma maciada, né, pra voltar, cara, que eu tava, sei não. Né? Falei, nossa, coisa estranha, eu vou andar um pouco, né, meu? Já vai ser de novo? Falei, vou dar uma volta, tô com dor de cabeça, ver se passa. Não passa nada, cara. Você tomar uns goró aí por cima aí pra dar uma levantada e cortar o efeito da cocaína, cara. Que a noite foi violenta. Foi violenta, né, cara? Então, a gente vai por partes desse passo um, tá, galera? Porque é muito extenso, né? É muito extenso. E eu sei que minha vida inteira, até os 32 anos, a cocaína e o álcool fez parte da minha vida, né? Eu parei com a maconha, acho que com 23, com 24 anos. Depois foram poucas vezes que eu usei a maconha, né? Depois entrou outros psicotrópicos, mas né? Eu não posso citar nomes, né? Mas umas bolinhas aí e tal, né? Para incentivar vocês, não ir à procura, embora já não está fabricando mais, porém ele existe, mas com outro nome, né?
E até bom que eu não saiba, nem quero saber, né? Mas começava com H, né? Um deles, né? Então, é uma história muito grande, né? O primeiro passo meu é extenso, é admissão da impotência. E tudo isso que eu falei é material para quarto passo também, viu, galera? Tá? É material para quarto passo. E só começo, hein? Só começo. Né? Eu pulei muita coisa, né? Pulei muita coisa, das brigas, disso que eu tive, dentro de baile, né? As polícias eram obrigadas a bater continência para mim, porque eu era militar da segunda reserva, né? Então, até cabo, bater continência para mim, né, meu? Ah, Agnão, você enchia, né, meu? Eu sou o cara, né, meu? Nossa, zoião vermelho, baixo, né? 6 volt, né? Chegava nada, né? E vivia para usar e usava para viver. Né? Nem sabia o que era isso, fiquei sabendo aqui. E por isso que eu falo aqui é minha vida. E eu vou contar quando eu entrei a primeira vez dentro de uma sala de mútua ajuda, que eu briguei em casa porque os caras começaram a partilhar e eu falava, não, não é possível, cara. Né? Primeiro passaram a bandeja, né, com café, um monte de copinho de café, falei, já vem remédio, né, cara? Hipocondríaco, do jeito que eu sou, né? Vem remédio, né? Cafezinho, café, companheiro. Eu peguei pau, né? Café, caramba, que bosta, né? Queria outra coisa, eu queria beber, né? Eu fui por pressão familiar para Alcoólicos Anônimos, em 86. Né? Fiquei 3 meses limpo, por pressão familiar. Os caras vinham me buscar aqui, cara. Né? Falei, fala que eu não tô. Tá sim, vai atender os caras sim. Vamos para a reunião, vamos para a reunião. Chegar no meio da reunião, às vezes eu vazava, os caras vinham me esperar aqui na porta, cara. Puta, cara chato do caramba, meu. Larga de ser chato, meu, fica atrás de mim, cara. Eu não quero parar de beber, né, meu? Em 86, né? E, pô, hoje eu me arrependo tanto, se arrependimento matasse, né? Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Você tem seu tempo, eu tive o meu tempo, né? Tive minha oportunidade, né? De começar uma vida ali, né? Depois abandonei estudos. A gente vai falar muito sobre isso. Beleza, galera? Curte lá o canal Wagner Dusch lá. Eu estou começando, vou começar a regravar de novo. Primeiro passo, segundo passo, com mais detalhes, mais calmo, mais explanar mais coisas para vocês, né? E peço por gentileza que se inscrevam lá no canal Wagner Dusch, todos lá, compartilhe lá seu comentário lá, dê sugestões, façam perguntas, né? Todas elas serão respondidas por mim, tá? Por mim. Estou aqui na sala da minha casa, né? A herança que meu falecido pai deixou. Né? Então, eu conversei com o meu psicólogo, né? Falei, eu vou começar a regravar de novo os passos, né? O meu psicólogo, Caio Sertain, vocês encontram ele nas plataformas digitais, Facebook, no Instagram. Caio Sertain. Eu falo Sertain, mas é Sertain. Ele falou, legal, cara, legal, né? E a gente se fala muito, né, meu? Eu conheci ele antes de ele entrar para a faculdade, né? Ele já faz uma cara que a gente nunca chegou a usar junto, né? Mas a gente se conheceu no grupo. Né? Ele já estava no grupo. Né? Tem que ter pouca diferença de tempo de sobriedade. Né? Mas aos poucos eu vou contando para vocês. Né? Eu tive uma recaída com 13 anos limpo. Foi uma bomba, né? Hiroshima e Nagasaki, dentro dessa casa aqui, dentro da cidade, que foi arrebentar. Tá, galera? Mas a gente vamos com calma, vamos devagar, subir com pouco tempo de vídeo, né? Poucas horas de tempo de visualização, porque o YouTube é de lua.
Tem hora que ele aceita 5 minutos, meia hora, 1 hora de vídeo. Tem hora que ele não aceita. Então a gente vai gravando aos poucos, né? Mas vamos começar a sequência. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Beleza? Essa é a primeira parte, então, do passo 1. Sintam-se abraçados. Um beijo no coração de todo mundo aí, com todo respeito. E compartilhe esse vídeo. Né? Compartilhe esse vídeo, divulguem ele, né, meu? Assistam quantas vezes quiserem, tirem suas experiências. Procure uma sala de grupo de mútua ajuda. Se você é alcoólatra, tem problema com álcool, né? Ou não se acha alcoólatra, mas tem problema com álcool. Procure Alcoólicos Anônimos. Problema com drogas, Narcóticos Anônimos. Embora eu não estou falando sobre Narcóticos Anônimos, e nem Neuróticos Anônimos, e nem Alcoólicos Anônimos. Eu não estou endossando irmandade nenhuma, e nem posso. Estou falando da minha experiência, Wagner Dusch, uma experiência particular, né, que eu tive um despertar espiritual de levar essa mensagem de recuperação para aquele adicto que está sofrendo. E não é só embaixo da ponte, não. Dentro de uma mansão lá, tem muita gente morrendo lá. Tá? Vocês vão saber o porquê. Beleza, galera? Fui. Tamo junto. Curte lá.